Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, o verso 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar, querido irmão, deixe sua Bíblia aberta no texto que lemos, para trazermos esta palavra para nossa instrução nesta noite. Nós dizemos de uma forma bem simples que orar é falar com Deus. Qualquer pessoa que você pergunte, o conceito mais simples de oração é este: orar é falar com Deus. Então, quando nós pensamos em oração, geralmente pensamos nas palavras que usamos. Geralmente nos preocupamos com a forma com que falamos, com o tempo que dedicamos, com os pedidos que apresentamos a Deus. Mas há algo que é tão importante ou até mais do que as palavras que usamos na oração, que é a postura do nosso coração diante de Deus na oração. Porque é possível falar muito e dizer pouco, e é possível não falar nada ou quase nada e dizer muito para Deus. É possível alguém ter uma oração rebuscada, bonita, e esta não chegar a Deus e nem obter resposta. E é possível que uma oração muito simples seja atendida pelo Senhor, porque nós vamos ver que nós queremos falar com Deus, mas queremos ser ouvidos e obter resposta. Para isso precisamos não apenas pensar nas palavras que usamos para orar, mas também na postura que nós temos na nossa oração quando comparecemos diante de Deus. Infelizmente, no meio evangélico, muita gente mede a sua espiritualidade pelo que ele faz, pelo tempo que tem, pelas habilidades que tem, por aquilo que ele sabe fazer e o quanto ele faz para Deus. Mas às vezes isto pode se transformar em um tempo em que alguém quer mostrar-se digno de merecer algo da parte de Deus. Por isso que nós precisamos nesta noite observar o que Jesus nos fala sobre oração e sobre a postura que devemos ter quando vamos falar com Deus. Na semana passada nós falamos sobre o perigo do desânimo na oração, e hoje vamos falar sobre o perigo da autossuficiência na oração. Falamos de constância, hoje vamos falar de uma oração que precisa ter rendição ao nosso Deus. A parábola nos convida então a responder a uma pergunta sobre essa postura: qual a postura do nosso coração? Como nós vamos a Deus em oração? Porque aqui Jesus vai falar sobre 2 homens que iam orar.
Dois homens que subiram ao templo para orar. Jesus não está falando de pessoas que não oravam. Ele está falando de pessoas que estavam ali para orar. Porém, essas duas orações são um contraste completo, e somente uma recebe a resposta que Deus tem para aquele homem, para todo aquele que ora com o coração realmente contrito. Vamos olhar então na parábola conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, como deve ser a nossa postura na oração. O texto diz que Jesus contou esta parábola porque alguns confiavam em si mesmos e consideravam-se justos, desprezando os outros. E o primeiro homem que é nos apresentado aqui orando é exatamente o fariseu. Em geral, os judeus oravam 2, 3 vezes ao dia, os judeus piedosos. Mas haviam 2 momentos especiais de oração pública, de oração no templo, que eram os momentos do sacrifício. Em Êxodo capítulo 29, versos 38 e 39, Deus mandou que 2 vezes por dia fossem oferecidos holocaustos, sacrifícios pelo pecado, um pela manhã e outro à tarde. Geralmente o primeiro era por volta da 3ª hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã, e o terceiro, a hora 9, às 15 horas, às 3 horas da tarde. É aquela hora que nós vamos encontrar em Atos capítulo 3, os 2 apóstolos indo ao templo. É a hora que o escritor dos Atos dos Apóstolos, Lucas, diz que o centurião Cornélio ia orar. Então aqui há um momento durante o dia, ou 2 momentos que os judeus subiam ao templo para orar. E nós encontramos primeiro um fariseu, que eram religiosos radicalmente conservadores, grandes cumpridores da lei, que a observavam nos mínimos detalhes, ou pelo menos faziam isso na aparência, porque muitas vezes o Senhor Jesus vai dizer uma palavra contra eles, de alguém que apenas aparentava ser piedoso, mas no coração de fato não queria agradar a Deus, e sim chamar a atenção dos homens. E o texto nos mostra que esse fariseu, ele ora em pé, uma oração aparentemente pública, uma oração em uma fala que todos ouvem, até porque esse era o costume deles. Jesus diz que eles gostavam de orar nas praças para serem ouvidos pelos homens. E o fariseu ora dizendo: graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens. Ele ora de si para si mesmo. O evangelista ressalta, porque é aquele tipo de oração que nós dizemos que não passa nem do teto da igreja. Ele não está orando a Deus, ele não está publicando o que Deus fez ou faz. Ele está dizendo o quanto ele era bom, o quanto ele, o fariseu, era um servo dedicado. Aparentemente ele está dizendo como Deus era privilegiado de ter um servo como ele, e agora se julga superior àqueles que estão ao seu redor, inclusive aquele publicano, porque ele diz, esse fariseu, que ele ia além da lei. A lei exigia um dia de jejum por ano, mas ele, como os fariseus faziam, jejuavam toda segunda e toda quinta-feira, 2 vezes por semana. Ele diz que dá o dízimo de tudo o que possuía. Mas perceba que é uma oração que começa com graças te dou e termina com autoglorificação. Eu sou este que faz isto e que dá estas coisas. Esse homem fala de Deus, mas não depende de Deus, não clama a Deus, mas acha-se merecedor daquilo que Deus tem a fazer na vida dele. E infelizmente, queridos,
muitas vezes nós somos tentados a orar assim. Oramos como este homem quando transformamos práticas espirituais em mérito. E queremos dizer a Deus: eu faço isto, eu faço aquilo, eu trabalho, eu dou o dízimo, então eu quero, eu mereço, eu exijo. Eu conheci uma irmã dirigente de ciclo de oração, e ela contava o testemunho que um dia o marido, que trabalhava numa grande empresa, chegou em casa com uma carta de demissão e disse: mulher, acabei de ser demitido. Ela disse que pegou aquela carta e foi para o quarto orar e disse: Deus, eu não aceito isso, o Senhor não me avisou, eu sou tua serva, eu trabalho para ti, eu não aceito isso que aconteça comigo. Deus não lhe deu resposta. E ainda bem que ela não estava orando a mim, porque senão eu tinha uma resposta para ela que ela não ia gostar. Este homem ora apresentando-se como alguém merecedor, como alguém digno, como alguém que faz e que portanto merece de Deus muita coisa. Esta é a oração do orgulhoso, porque o Senhor Jesus vai dizer no final do texto que lemos que aquele que se exalta, aquele que se enche de soberba, não é esse que receberá de Deus a resposta da sua oração. Orgulho, queridos, na Bíblia Sagrada é a arrogância do homem que pensa que é melhor do que os outros, é aquele que olha os outros de cima para baixo, é o espírito que se levanta contra Deus. Porque a soberba é o pecado que lá em 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 6 é apontado como sendo o pecado de Satanás. E o apóstolo diz: não seja colocado nenhum bispo como um novo convertido, para que não venha a encher-se de soberba e caia na condenação do diabo. A soberba é algo terrível. É um pensamento anti-Deus. O soberbo acha-se melhor do que os outros, mas ele na realidade não tem nada a ver com Deus, porque a Bíblia nos deixa claro que o Senhor atenta para o humilde, mas o orgulhoso ele o vê de longe, ele resiste ao orgulhoso. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Este homem fariseu, ele está orando como se fosse digno, e demonstra aqui pelo menos dois grandes sinais de orgulho. Primeiro, ele acha que merece elogios, aplausos, bênçãos. Ele cobra isso de uma forma implícita na sua oração. E segundo, ele se compara aos outros e se vê superior. Não sou como os demais homens, eu sou uma classe especial de gente, nem sou como este publicano. Nós percebemos claramente que esta oração não agradou a Deus, nem recebeu a resposta que talvez ele queria. Mas a Bíblia diz que havia outro homem orando ali também, um publicano. E como os irmãos bem sabem, publicanos eram os cobradores de impostos, pessoas tidas como as traidoras da pátria, porque tiravam dinheiro do povo para dar aos romanos que oprimiam, pessoas consideradas impuras. O símbolo máximo de impureza na sociedade era prostitutas e publicanos, porque eram consideradas pessoas da mais alta sordidez, que roubavam, que tiravam das pessoas, que cometiam todo tipo de fraude, de crime, eram traidores e corruptos. Mas esse homem publicano, ele nem merecia estar ali, ele sabe disso. Mas o texto diz que ele de longe
nem ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, um gesto de humilhação, um gesto de autodepreciação, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele vem a Deus arrependido, sentindo o peso dos seus pecados. Ele não tem boas obras, ele não tem justiça própria, ele não tem nada para apresentar, ele não fala do que ele fez, ele não fala do que ele merece, mas ele diz que ele é pecador e clama por misericórdia. Apesar de Lucas não dizer se esta parábola de fato ocorre, ou se esse momento de oração ocorre na hora do sacrifício da tarde e na hora nona, mas nós podemos pensar pelo menos nesta possibilidade, porque era comum os judeus subirem ao templo. Eles oravam em casas, nas casas em diversos horários, nas praças em diversos horários, mas no templo geralmente eles subiam para orar na hora do sacrifício. E este homem, quando ele diz: tenha misericórdia de mim, ou outras versões diz: ser propício a mim, ele usa a palavra que em outros textos, como em Hebreus 2:17, fala de propiciação. Então é possível que ele esteja na realidade pensando no sacrifício que estava sendo feito no templo, porque enquanto eles estavam orando no pátio, lá no templo, o sacerdote sacrificava um animal em holocausto para perdão de pecados diariamente. Lá o incenso era apresentado diante de Deus com as orações. É possível que esse homem então estivesse lembrando do sacrifício que estava sendo feito lá no templo e dizendo: que esta propiciação seja por mim, seja propício a mim, que sou um pecador, que este perdão que é concedido neste sacrifício seja para mim. Eu preciso de perdão. Isso faz sentido no ambiente do templo, e o que nós vamos perceber que na nova aliança, aquilo que o publicano pede, Jesus se torna para cada um de nós, porque João vai usar a mesma palavra na primeira epístola de João, capítulo 2 e o verso 2, dizendo: Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Há um homem aqui que ora em humildade, e Jesus diz: digo que desceu justificado para a sua casa este publicano, e não aquele fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui nós temos dois verbos ativos: o que se exalta, o que se humilha. E há dois verbos passivos: será humilhado, será exaltado. Nós podemos entender então, queridos irmãos, que a humildade ou o orgulho, a exaltação, são dois caminhos, são duas atitudes que nós escolhemos a todo momento. Só que há uma coisa: quando você escolhe o caminho da exaltação, o final dele sempre será de humilhação. Mas quando você escolhe o caminho da humilhação, o final dele sempre será o caminho da exaltação, porque é Deus que decide assim. O mundo cita um ditado que diz: os humilhados serão exaltados, mas não é isso que Jesus diz. Ele diz: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E vamos lembrar que Jesus está falando isso no momento em que alguém está orando. Jesus ensinou esta parábola, seguida a parábola do juiz iníquo, para ensinar sobre oração. Porque quando comparecemos diante de Deus para orar, nós precisamos escolher a postura
certa, porque a Bíblia nos diz claramente: Deus dá graça ao humilde. E a postura de oração humilde é exatamente aquela que reconhece: eu não tenho nada para oferecer a Deus, eu não tenho nada que possa fazer merecer Ele responder a minha oração, eu não tenho nada para apresentar ao Senhor. E essa deve ser a nossa postura na oração, porque às vezes os crentes vão orar, ou mesmo no ambiente de oração, nos comparamos uns com os outros, e alguém diz: eu pago o preço, eu sou de oração, eu tenho intimidade, e quem não tem, não tem. Mas Jesus nos ensina que há um homem que provavelmente orava várias vezes ao dia, há um homem que era dizimista fiel, há um homem que era um verdadeiro religioso aos olhos de todos, mas ele vai orar considerando a sua justiça própria e nada tem a receber. O problema na oração é quando o tem misericórdia de mim é substituído pelo eu não sou como um deles, e nos julgamos superiores. A autoconfiança espiritual sempre gera um segundo pecado, que é o desprezo pelos outros. Então olhe que contraste: um homem adora a Deus, o outro a si mesmo. Um homem despreza os outros, o outro despreza a si mesmo. Um homem exige reconhecimento, o outro implora por misericórdia. O fariseu achava que não era como os outros homens, porque ele era superior a eles. O publicano também achava que não era como os outros homens, porque ele era inferior a eles, porque ele era pecador. Um humilhou-se e foi justificado, o outro exaltou-se e voltou vazio para casa, porque o orgulho nos coloca diante de Deus com argumentos: eu mereço, eu quero, eu tenho. Você vai encontrar esse mesmo tipo de atitude em Mateus capítulo 20, na parábola dos trabalhadores da vinha, quando aqueles que trabalhavam mais, no final esperam receber mais, e que decepção, porque eles receberam o mesmo que os outros. A decepção não é porque Deus deixou de dar o que tinha acertado a eles, não. A decepção é porque Deus resolveu ser tão generoso com os outros como foi com eles. E eles disseram assim: o Senhor nos comparou com eles, nós que enfrentamos a fadiga do dia. Não podemos orar a Deus dizendo o que fizemos, o quanto merecemos, o quanto somos crentes. Deus não aceita a apresentação do meu currículo. De nada adianta dizer o que eu sou, o que eu fiz, o que eu tenho. Nada adianta dizer como eu faço tantas coisas, porque só há uma coisa que nos coloca diante de Deus como merecedores: é o sangue do sacrifício da cruz, que abre as portas para nós chegarmos lá, e a humildade de um coração quebrantado que se coloca diante de Deus como não merecendo, mas precisando. Aleluia. O publicano subiu vazio, mas desceu cheio de misericórdia, enquanto o fariseu subiu cheio de virtudes e desceu vazio de graça. Aleluia. Nada nós temos a oferecer a Deus senão um coração quebrantado. Salmo 34, verso 18, o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E eu gosto especialmente do texto de Isaías 66, último capítulo daquele profeta, quando Deus diz assim: olha, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés.
Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. Deus está dizendo: eu não preciso de nada que você tenha para me oferecer. Você não tem nada para me dar, porque eu fiz tudo. Tudo o que existe foi obra da minha mão. Eu não preciso de nada de vocês. Mas Ele completa dizendo: mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e o que treme diante da minha palavra. Aleluia. Para esse eu orarei. Deus está dizendo: vocês não têm nada para me dar, por isso eu olho não para aquele que tem, mas para aquele que apresenta as mãos vazias, para aquele que tem uma postura não de merecedor, mas daquele que se quebranta na minha presença. Aleluia. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos, porque nós vemos aqui que Deus não se impressiona com currículo religioso de ninguém. Deus não se impressiona com palavras bonitas que fazemos na oração. Deus não se impressiona com aquilo que nós apresentamos como sendo a obra que fazemos melhor do que os outros. O que chama a atenção de Deus é o coração quebrantado na presença dEle. É o homem dependente, é a mulher que chora, é aquele que diz: eu não tenho, eu não posso, eu não sei, eu não faço, mas eu confio no Senhor. Aleluia. E isto é maravilhoso, sabe por quê? Porque homens de oração, mulheres de oração, também falham, também pecam. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu muitas falhas e precisou clamar por misericórdia. Porque Abraão foi o único homem chamado de amigo de Deus. A questão não é alguém dizer: Abraão, amigo de Deus. A questão é Deus dizer: Abraão, o meu amigo. Mas este homem errou, aleluia. Este homem pecou, este homem falhou, e este homem também precisa de graça, de misericórdia, aleluia. E aí onde está a maravilha? Nós ouvimos aqui, aleluia, o grupo de louvor cantando, e cantamos com eles: há um trono no céu, mas este trono é chamado de o trono da graça, aleluia. E agora o escritor nos convida dizendo: tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, aleluia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno, aleluia. A maravilha é exatamente essa: quando nós chegamos a Deus, não levamos o nosso currículo no bolso, não levamos o nosso merecimento para apresentá-lo como uma oferta numa bandeja. Nós chegamos a Deus com uma mão vazia, com uma voz, aleluia, no peito, quebrantado, batendo no peito e dizendo: eu não mereço, mas eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia, eu preciso da tua bênção, aleluia. E nós somos muito privilegiados, queridos irmãos, porque Jesus na cruz tomou o lugar dos pecadores, tomou o lugar do publicano, tomou o lugar da meretriz, tomou o meu lugar, sofreu a minha punição, carregou a minha culpa, e agora eu posso me achegar a Deus, aleluia.
Não há portas fechadas no céu para aquele que está coberto pelo sangue da cruz. Não há portas fechadas no céu para aquele que chega trazendo no bolso apenas a procuração que Jesus lhe disse: em meu nome, aleluia, e por causa do meu sangue vocês podem chegar ao Senhor. E agora o nosso coração precisa nesta noite ser avaliado. Como nos comportamos na oração? Ainda que sejamos pessoas de oração frequente, e Deus ajude e abençoe que sejamos pessoas que oram sempre, precisamos nos lembrar: Deus resiste ao orgulhoso, Deus resiste ao soberbo. Não vá a Deus se achando, não vá a Deus cobrando, enquanto tem alguém exigindo, alguém olhando para o seu currículo e dizendo: eu quero, eu mereço, eu exijo, eu decreto. Há um pecador batendo no peito e dizendo: eu preciso, Deus, eu preciso, tenha misericórdia de mim, aleluia. E este, diz o Senhor, é que encontra a resposta do céu. Ele desceu para casa não apenas perdoado, não apenas atendido, mas justificado diante de Deus. E isso é para nós nesta noite trazermos a uma avaliação pessoal: qual a postura do meu coração quando eu vou orar? Porque o verdadeiro problema não é o fariseu o orgulhoso que ora no banco da frente ou no banco de trás. O verdadeiro problema é o fariseu orgulhoso que ora dentro de mim. É contra ele que a palavra do Senhor fala nesta noite, para nós entendermos: não há mérito, não há cobrança, mas há um Deus no céu que promete atender a oração do quebrantado, do humilhado, e esta é a postura certa, e isso é necessário, porque nós nunca seremos ouvidos pelo que temos a oferecer, mas a única certeza que temos de sermos ouvidos em nossas orações é por causa da justificação que nós encontramos em Cristo. E a nossa bandeira diante de Deus é a nossa dependência dEle e da sua graça, aleluia. Como sairemos do culto hoje? Como oraremos ao Senhor hoje à noite, antes de dormir, amanhã ou em todos os momentos? Que nós possamos trazer à lembrança esta palavra para mudar a postura do coração, de forma que oremos como o publicano necessitado e quebrantado, e não confiemos na nossa orgulhosa lista de virtudes ou de obras que nós apresentamos a Deus. Fique de pé comigo, por favor. Eu quero convidar o grupo de louvor aqui novamente, para nós cantarmos o mesmo hino. Agora eu queria que você fizesse uma autoavaliação. Em primeiro lugar, você ora frequentemente? Pelo menos tem uma coisa que é positiva nesses dois homens: ambos estão orando. Porque tem gente que infelizmente nem na lista dos que oram poderia ser incluído. Mas não basta ser alguém que ora, nós precisamos ser alguém que ora com a postura correta. Alguém que ora não porque exige, mas porque depende. Alguém que ora e tem a resposta, não porque confia no que fez ou faz, mas porque confia na graça da cruz, que é capaz de mudar a nossa história.
Isso para nós é extraordinário, sabe por quê, irmãos? Porque tem dias que o nosso currículo foi por água abaixo. Tem dias que o nosso erro clama no nosso ouvido e diz: você errou, você tropeçou, você falhou. E quantas vezes o inimigo de nossas almas vai usar qualquer tropeço, até o momento que você devia ter orado e não orou, para lhe acusar. Como é que você tem coragem de ir a Deus errado? Como é que você tem coragem de ir a Deus pecando, tropeçando? Você disse que ia orar e falhou, o celular tocou, você desligou, em vez de levantar para orar, foi dormir mais, porque ficou até 2 horas da manhã rolando a tela e não gasta tempo com Deus. O inimigo vai acusar-nos. Mas graças a Deus que há um trono da graça aberto para nós, quando chegamos a Ele, não por nossos méritos, mas pela cruz e pelo sangue que nos purificou e nos justificou. Não deixe que nada lhe afaste do trono da graça. Não deixe que os seus erros, não deixe que as acusações, não deixe que o passado seja um impedimento para você orar. Há uma porta aberta para aquele que chega humilhado, há uma porta aberta para aquele que chega dependendo, há uma porta aberta para aquele que chega com o coração quebrantado, porque Deus não está nos recebendo porque merecemos, mas Ele está nos recebendo porque o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado e nos dá acesso ao Santo dos Santos com ousadia. Aleluia. Lá no templo havia um sacerdote. Ele apresentava um sacrifício diário, mas não tinha nem condições de entrar no Santo dos Santos. Mas há nesta igreja santos, aleluia, tão simples, porém com o coração quebrantado e lavados no sangue de Cristo, podem se achegar a Deus a qualquer momento e a qualquer hora do dia, com ousadia, aleluia, porque Deus ouve a oração daquele que foi justificado e que quebrantado apresenta não o que ele merece, mas a sua dependência de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Que essa seja a sua oração, a minha oração. Aos pés da cruz, te Aleluia. encontrei. O que tenho, te entrego a Deus. Louve ao Senhor. Mas mais do que isso, que quebrante-se na presença dEle, apresente a Ele a verdadeira postura de dependência, de quem não merece, mas que precisa e clama, aleluia, aleluia, Que tu tens pra mim. Eis-me aqui, eu sou teu e tu és meu. aleluia.